Existe em andamento uma GLO no nosso Brasil e neste momento, e algumas autoridades vêm cometendo crimes por não estarem cumprindo o que a lei manda, não só com relação à GLO, mas principalmente porque atrapalhar o cumprimento da garantia da lei e da ordem, seja qual for o brasileiro, estará cometendo crime militar. Será? Vamos entender agora mesmo, nesse vídeo que a gente vai passar agora, né? Mas para compreender bem, você precisa assistir todo esse vídeo. Senão, não vai conseguir entender o que eu disse aí a respeito dessa GLO e desses crimes que estão sendo cometendo, que provavelmente até mesmo a cúpula das Forças Armadas poderá estar em curso aí em cometimento de algum crime, se realmente não vier a acontecer nada. Então, vamos lá, né? E o enfoque para essa nossa matéria foi referente à ação de um grupo de 13 senadores que fizeram aí uma comunicação crime ao subprocurador militar federal no dia 25 de novembro, né? E já fizemos, inclusive, comentários a respeito dessa ação no nosso penúltimo vídeo. Essa ação dos senadores está acompanhada de farta documentação. Foi essa a fala do subprocurador-geral, Carlos Frederico de Oliveira, para justificar o acionamento da Justiça Militar, após receber a ação, e argumentou que a atuação das Forças Armadas em eleição está prevista aí na legislação eleitoral, que foi aí elaborada, inclusive, no governo do Jair Bolsonaro, que foi a Lei 13.844 de 2019, que estabelece as atribuições dos órgãos do Executivo Federal e ainda cita o emprego de militares para a garantia da votação e apuração que ocorre em virtude da garantia da lei e da ordem. E o Carlos Frederico, ele lembra que no dia 11 de agosto de 2022, o presidente Jair Bolsonaro editou o decreto 11.172 de 2022, autorizando o emprego das Forças Armadas nas presentes eleições, como operação de GLO. Ou seja, está já rolando uma GLO. E muita gente não se dá conta disso. O subprocurador ressalta que a inclusão das Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições foi, inclusive, iniciativa do TSE. E, no entanto, o tribunal não acatou as sugestões de aperfeiçoamento da segurança do sistema eleitoral feita pelos militares, né? O que por si só já é uma infração. Foi o próprio TSE que convidou as Forças Armadas para integrar esse grupo. Nós vamos ouvir agora o vereador de Bauru, o Eduardo Borgo, o doutor Olavo Pellegrina também, e o Pitoli, apresentador aí da Jovem Pan, essa Jovem Pan de Bauru, né? Que, por sinal, é o canal que mais cresce atualmente. Porque eles não têm medo de dizer a verdade. Pelo menos é que vem apresentando e que vem fazendo até agora, né? E fizeram aí questionamentos
porque ainda não houve a liberação do código-fonte para a fiscalização final, né? Os últimos atos da fiscalização das Forças Armadas. Fato é que está sendo cometido aí, nesse caso, um crime militar por ministro aí do TSE. E poderá também estar sendo cometido, ou poderia, né? Está sendo cometido aí a prevaricação, caso as Forças Armadas deixem tudo para lá, né? O TSE não quer entregar o código-fonte, nós também vamos deixar para lá. Certamente, pelo menos, uma dessas instituições será instada nas formalidades da lei. E levantaram também aí a possível causa do silêncio do presidente da República. Vamos então ouvir, é muito importante aí esse áudio do canal da Jovem Pan Bauru. Exatamente o que esse pessoal aí comentou. Então vamos ouvi-los aí e tirar a conclusão de tudo isso que está acontecendo. Vamos ouvir. Tem circulado bastante nas redes sociais, principalmente nesse final de semana, que o Brasil já estaria sobre uma GLO, quer dizer, um decreto estabelecendo a garantia da lei e da ordem. Em parte, é correto, porém nós vamos trazer aqui a informação completa. Presta atenção aí, Terra, Estadão, os fatos. Um grupo de 13 senadores, eles assinaram uma comunicação criminal endereçada ao subprocurador-geral da Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira. Eu fiz também, nós comunicamos aqui na Jovem Pan, uma comunicação criminal ao chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, pedindo a instauração de um inquérito policial militar, mas esse foi para as Forças Armadas. Nesse caso aqui, a comunicação criminal de 13 senadores, dentre eles o Flávio Bolsonaro, foi para o subprocurador-geral, ou seja, o Ministério Público da Justiça Militar. Eles comunicaram uma possível prática de constrangimento ilegal às Forças Armadas, à equipe de fiscalização, pelo não atendimento das diligências solicitadas e uma possível interferência de empresas estrangeiras no processo eleitoral, indicando ali os artigos 142 a 145 do Código Penal Militar. O subprocurador, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, ele encaminhou ao Procurador-Geral da Justiça Militar e ao Procurador-Geral da República, só que ele fez algumas observações importantes, pitualidade das quais nós destacamos aqui. Primeiro, a Lei Complementar número 97 de 99, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, no seu artigo 16, parágrafo 7º, diz que a atuação do militar nos casos previstos, e ali elenca vários casos, dentre eles o inciso 14 do artigo 23 do Código Eleitoral, é considerada atividade militar para fins do artigo 124 da Constituição Federal, que trata da competência. O decreto número... A Lei 13.844 de 2019 estabelece as atribuições do órgão executivo federal do Ministério da Defesa e diz que constituem áreas de competência do Ministério da Defesa, inciso 16, atuação das Forças Armadas na garantia da votação e da apuração eleitoral. Estou lendo isso aqui, que é a manifestação do subprocurador, onde ele diz da competência, da previsão das Forças Armadas na apuração. O Código Eleitoral, no seu artigo 23, inciso 14, diz que compete ainda privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei para garantir a votação e a apuração. Ou seja, há previsão legal para a participação das Forças Armadas nas eleições. Então não é golpe. Não é golpe, tem previsão na lei. O artigo 5º do decreto 3.897 de 2001, ele fala sobre a previsão do emprego de militares para a garantia da lei e da ordem. Artigo 5º, o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem abrange, ademais das hipóteses e objetivos do artigo 3º e 4º, outras que se presuma ser possível a perturbação da lei e da ordem, tais como, aí ele vem no final, a realização de pleitos eleitorais quando solicitado. Além disso, existe a portaria do TSE número 578,
de 8/9/2021, que inclui as Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições, e a resolução do TSE, número 23673 de 2021, que também inclui as Forças Armadas como entidade fiscalizadora do sistema eleitoral. Tá? Baseado nessa portaria, na resolução, na previsão constitucional do Código Eleitoral, teve um decreto de número 11.172, de 11 de agosto de 2022. Esse é o decreto da garantia da lei e da ordem, que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em 11 de agosto de 2022, onde autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da votação e da apuração das eleições de 2022. Então a gente já está sobre... Já existe um decreto de 11 de agosto de 2022, assinado pelo presidente Bolsonaro, para a garantia da lei e da ordem. O artigo 1º diz o seguinte: fica autorizado o emprego das Forças Armadas para a garantia de votação e da apuração das eleições de 2022. Então o presidente já foi feita a portaria, a resolução do TSE, pedindo ali, convocando as Forças Armadas para participar do processo, votação e apuração, a previsão constitucional, é competência das Forças Armadas através do Ministério da Defesa. Aí as Forças Armadas entram e faz aquele relatório. E naquele relatório feito pela EFACEV, que é a equipe das Forças Armadas de Fiscalização e Auditoria do Sistema Eletrônico de Votação, aponta, dentre as várias observações, o seguinte: presta atenção aí, Terra, aos fatos, Estadão, toda essa imprensa que nos dão audiência hoje, né? É uma alegria saber disso, boa. Presta atenção, está escrito no relatório das Forças Armadas, tá? Diz o seguinte, dentre outras: embora não tenha apontado, também não exclui a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Vocês estão entendendo? Não exclui. Segue. Houve possível risco à segurança na geração dos programas das urnas eletrônicas devido à ocorrência de acesso dos computadores à rede do TSE durante a compilação do código-fonte. Vocês estão entendendo essa imprensa que esconde a verdade da população? Prossegue o relatório das Forças Armadas. Os testes de funcionalidade das urnas, teste de integridade, projeto piloto com biometria, da forma como foram realizados, não foram suficientes para afastar a possibilidade da influência de um eventual código malicioso capaz de alterar o funcionamento do sistema de votação. Ainda, de acordo com o relatório das Forças Armadas, houve restrições ao acesso adequado dos técnicos ao código-fonte e às bibliotecas de software desenvolvidas por terceiro, inviabilizando o completo entendimento da execução do código, que abrange mais de 17 milhões de linhas de programação. Prossegue, por fim, o relatório, dentre as nossas observações: não é possível assegurar que os programas que foram executados nas urnas eletrônicas estão livres de inserções maliciosas que alterem o seu funcionamento. Eu acho que uma criança consegue entender que o relatório das Forças Armadas não fala, olha, teve a fraude ali, mas deixa muito claro que não foi possível, porque o TSE não abriu os códigos-fontes, não abriu os logs de urnas, não indicou os comes, ou seja, não deu ali o amplo acesso para fazer a fiscalização. Diante desses fatos, essa ausência de ferramentas, de instrumentos para fiscalizar, a EFACEV, a equipe de fiscalização das Forças Armadas, ela solicitou essas informações ao TSE e o TSE não disponibilizou. Importante que se diga que não é um favor do TSE, é obrigação. Porque a fiscalização das eleições pelas Forças Armadas, ela ocorre na forma subsidiária, legalmente definida como atividade militar. Eles estavam ali praticando uma atividade militar. A obstrução dos trabalhos pode caracterizar crime contra militar em serviço da garantia da lei e da ordem. Quando o TSE ele impede as Forças Armadas de ter o acesso pleno, ele está impedindo os militares, em exercício da garantia da lei e da ordem, de exercer o serviço militar. O procurador ainda coloca que existe a possibilidade real de ataque cibernético,
de guerra híbrida, situação que só as Forças Armadas têm treinamento adequado para o enfrentamento. E ainda cita, a interferência eleitoral é um exemplo claro de guerra híbrida, como aconteceu no conflito da Rússia e da Ucrânia. E aí, Vitória, ele junta... Ele junta um documento, um relatório sobre a interferência nas eleições parlamentares ucranianas em 2014, aonde existe ali o apontamento de invasão com alteração de resultado nas eleições ucranianas. Então, quer dizer, esse documento foi encaminhado ao Procurador-Geral da República com um apontamento do Subprocurador de Justiça Militar. Ele deixa claro ali que há, e ali eu estou fazendo a análise, pode haver indício de prevaricação das Forças Armadas. Porque se é atividade militar, as Forças Armadas é obrigada a fiscalizar. Mas, Hugo, então eu vou fazer uma pergunta para você, quero ouvir o Olavo também. A minha dúvida é a seguinte: pode estar prevaricando por não estar agindo. E o Tribunal Superior Eleitoral pode estar cometendo um crime por não entregar as informações solicitadas pelas Forças Armadas, Hugo? Sim, claro, além do possível abuso de autoridade, como vem sendo indicado aí por alguns juristas, chegou até o ponto de um magistrado com quase mais de 30 anos de magistratura, entendendo por indícios de tortura na prisão de alguns cidadãos, além de abuso de autoridade. Não é favor, o TSE não está fazendo favor, ele é obrigado a demonstrar ali todos os códigos-fontes, os logs de urnas, contos, tudo, para ter a lisura do processo democrático. Então, essa GLO que está em vigor é uma autorização a pedido do TSE que concordou com a entrada das Forças Armadas no processo de fiscalização. E há previsão legal para as Forças Armadas fazerem esse trabalho. Agora, quando ela faz e pede, solicita informações para esclarecer o procedimento, o TSE nega. Então, de acordo com o relatório aqui, com essa comunicação do Procurador de Justiça Militar, ele encaminha o Procurador-Geral, tá, para as providências cabíveis, mas ele diz ali, deixa muito claro que é sim competência das Forças Armadas e que, já existe já um decreto da garantia da lei e da ordem no processo eleitoral da votação e apuração. A apuração não pode ser feita mais ou menos, meia boca. E a questão de indícios, que eu disse que pode ter indícios, que às vezes aí o pessoal pega, tira do contexto, aí vão colocar lá, não, os comentaristas da Jovem Pan, golpistas. Os golpistas falaram que está prevaricando. Prevaricar é deixar de cometer ato de ofício para satisfazer esse sentimento pessoal. Como nós temos aqui, essa é uma análise que eu estou fazendo, como nós temos aqui uma época de transição, de mudança de comando das Forças Armadas, existe interesse, é claro, de alguns generais ali, no próximo governo que vai entrar. Então, tem que apurar esse vínculo ali internamente, se não estão deixando de praticar ato de ofício, que é a instauração de um inquérito policial militar, para apurar essa questão que não estão fornecendo os elementos necessários para a investigação. Olavo, você entende que as Forças Armadas, diante do exposto pelo Bogo, pode estar prevaricando, Olavo? Não diretamente. As Forças Armadas estarem prevaricando no sentido de não estarem fazendo o que tinham que fazer. Tentaram, né? Tentaram, pediram a documentação, pediram o acesso, principalmente a questão do código-fonte, que é importantíssimo. Amigo ouvinte, empresas internacionais têm acesso ao código-fonte. Sabia disso? Empresas internacionais que têm negócios com o TSE têm acesso ao código-fonte. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas, como bem colocou o Borgo, as Forças Armadas não tiveram esse acesso. Agora, quando é possível observar que aquele que fez as coisas erradas está com medo? Borgo, em complemento, você colocou, é bastante interessante. Em 30 agora de novembro surgiu uma PEC, né? A PEC 35 de 2022, que aumenta os poderes do STF para julgar aí os crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito, que até então era competência da Justiça Federal. O STF quer trazer essa competência para si. Além da PEC, existe um pacote de legislação, entre elas, tirando a figura de crime, atos de ministros do STF,
oriundos da interpretação da Constituição. Significa assim, se eu estou interpretando a Constituição, eu não estou cometendo crime. Significa, na prática, se eu estou, por exemplo, impedindo a manifestação livre de pensamento contra a Constituição, eu não estou cometendo crime. Então já há uma articulação do STF. Semana passada, o ministro do STF esteve no Legislativo já fazendo o seu lobby para que não haja punição, por exemplo, para Alexandre de Moraes, onde o ex-corregedor colocou que ele deveria estar preso. Né? Então, além das ações temerárias, já há o medo dentro do próprio das instâncias superiores da justiça para que não sejam punidas caso não encontrem mais respaldo para essa ditadura. Nós vivemos uma ditadura judicial, nós vivemos abuso de poder do judiciário, das cortes superiores, especificamente o STF e o TSE. Então, o medo, Vitória, já é tanto, o receio já é tanto, que há uma articulação legislativa tentando criar camadas de proteção para esses que agiram em nome da justiça, descumprindo a Constituição, caçando direitos, promovendo perseguições com base em inquéritos ilegais sem a participação do Ministério Público, enfim. A fala do Borges é extremamente interessante, eu só complemento com isso. O outro lado já se apresenta com medo das besteiras que fez. 8h55, faltando 5 para as 9 aqui na PAN. Fala, Bogão. Então, doutor Olavo, a análise que eu faço é que a garantia da lei e da ordem, a competência das Forças Armadas na apuração da eleição, não é só um direito, mas é um dever, é um ofício que as Forças Armadas têm. Ele é obrigado a agir, a tomar uma atitude. Então, ao passo em que se faz um relatório, ela está fazendo a apuração. Aí ela faz um relatório apontando que podem existir irregularidades, que não teve acesso à documentação necessária para garantir a lisura do processo, a segurança. Nós estamos tratando aqui a segurança e soberania nacional. A possibilidade, como o próprio ministro do Supremo, há uma semana antes de tomar posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Edson Fachin, ele disse que nós poderíamos estar sob ataques de hackers russos. Isso aí pode indicar ataques à segurança externa do país, à soberania nacional. Como que as Forças Armadas apresentam um relatório indicando a possibilidade de irregularidades, e aqui o subprocurador-geral de Justiça Militar, ele aponta que na Ucrânia teve com a Rússia, teve invasão de hackers, nós também juntamos à comunicação um relatório da Agência Nacional de Segurança americana sobre o ataque de russos no processo eleitoral americano. Como é que as Forças Armadas fazem o relatório, o TSE não disponibiliza aquilo que eles pedem, então tá tudo bem. Tá tudo bem como assim? Tem que agir. É obrigação, é dever de ofício, eles têm que tomar uma atitude. Qual que é a atitude republicana prevista no Código Penal Militar? Instauração de um inquérito policial, no mínimo, com medidas preliminares ali de preservação de provas. Agora, essa leniência, essa omissão das Forças Armadas, Vitória, talvez explique o silêncio do presidente. Porque a partir do momento que o presidente não tem segurança e apoio como chefe supremo das Forças Armadas, talvez explique por que ele está tão quieto. Era aí que eu ia chegar. Né? Aliás, o Olavo está precisando se despedir da gente. Olavo, te agradeço por estar por aqui. Quer fazer algum comentário sobre isso que o Bogo colocou, até para a gente poder te ouvir nessa reta final da tua participação nesta segunda, Olavo? É um resultado, até peço, em seguida já falo, peço perdão sobre a saída antecipada, mas é um resultado de um contexto, esse silêncio, como eu disse, ao resultado de um contexto. Nós não esperávamos a posição que o Exército tomou, isso é fato, não esperávamos que silenciasse, que diante das manifestações efetivas silenciasse, diante da truculência do TSE, do TSE que eu coloquei, da truculência do STF também se calasse. Não era esperável, não era, nem ninguém, inclusive a grande população brasileira, não esperava essa atitude.
Agora, no âmbito político, Pitoli, Borgo, é altamente frustrante, altamente frustrante. Nós já vimos e observamos o comportamento do alto comando das Forças Armadas se preparando para o governo Lula. Não era isso que nós esperávamos daquele que tem o poder suficiente para tomar uma atitude. Precisei sair mais cedo um pouco hoje por uma urgência, mas agradeço. Muito bom estar aqui até quarta-feira. Obrigado, Olavo. Borgo, eu já fiz uma análise aqui, inclusive o coronel, o Gerson, que participa nos Pingos nos Is, coincidentemente ou não, depois que eu fiz essa análise aqui, ele fez a análise lá. A minha análise é a seguinte: é muito mais fácil bater continência para o Aldo Rebelo, para o Múcio, agora é o Múcio, né? O Múcio, ministro da Defesa do governo Lula, do que bater uma continência para um general como Paulo Sérgio. Ter um presidente e capitão do exército como Bolsonaro. É muito mais fácil. Rédeas soltas. Sabe aquela situação do a gente comandado hoje por alguém que não entende nada do riscado, que não tem condição de cobrar, de exigir, de fazer valer, né, o que as Forças Armadas representam para o Brasil. Veja, para que enfrentar o que acontece nas fronteiras do Brasil hoje? Hoje enfrenta-se. Hoje abate avião, hoje tem uma série de situações. Mas e com o Lula no governo? Com esse alinhamento junto às Farc, junto ao narcotráfico internacional? Eu entendo que a rédea vai ser solta. Não precisa se preocupar tanto assim. Não precisa correr risco de vida tanto assim. Não precisa exagerar no zelo tanto assim. E aí eu te pergunto, para estes não é muito mais fácil ter o Lula como presidente e ter o Múcio como ministro da Defesa, haja vista essa fase de rédeas mais soltas que eventualmente nós poderemos ter, caso estes não venham a agir como a gente deseja, Boa? Olha, eu prestei... É triste, mas é uma análise. Eu prestei o tiro de guerra, que não tem o mesmo trabalho ou alcance do Exército, ou das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, mas tive ali, pelo menos, um pedacinho de como funciona o serviço militar. E pelo que a gente acompanha e estuda também, há um amor pela pátria. A maciça maioria, quase a totalidade dos militares que servem ali as Forças Armadas, eles têm um amor, eles aprendem a amar a pátria, a defesa da soberania, a lutar contra a segurança, para manter a segurança externa do país. E dificilmente, por mais nessa análise sua, que alguns ali, comandantes, que seria mais fácil, por um lado, bater continência para o Lula, para a maciça maioria dos militares vai ser complicado. Como é que, imagina na próxima formatura, aonde tiver ali a ascensão de generais, tendo que bater continência para um ladrão. Uma pessoa que teve um trabalho de descondenação ali, está claro, é óbvio o trabalho que teve. O homem foi preso. Não apagou os crimes. Foi uma nulidade, uma anulação que teve, todo mundo sabe, não precisa mais, o brasileiro já está cansado, está careca de saber como é que foi o processo, o sistema. E vai ser difícil levar esses militares que amam a pátria, que tem ali a bandeira brasileira como um manto, para bater continência para ladrão. Então eu souber que eles vão conseguir, mas essa não é a base das Forças Armadas. Estou falando do alto escalão. Então, mas a grande parte dos movimentos que nós tivemos no país partiu de sargentos e tenentes. Sim, dos comandados. Dos comandados. Sim. Existem, sim, o Paulo Figueiredo até citou ali 3 generais do alto escalão e suas ligações com Alexandre de Moraes, com interlocutores, 3 generais. Eles ficaram, inclusive, cheios de mimimi, dodóis, meteram o pau lá no responderam rapidamente e tal. Mas o próprio Paulo Figueiredo, ele replicou no seu Twitter que eu li, dizendo o seguinte, olha, não foi só um,
pertencente à reunião me trouxe. Vários militares participaram daquela reunião e me trouxeram esses fatos. Então, quer dizer, os próprios subordinados ali não estão contentes, a maioria, a maciça maioria dos militares não estão tranquilos em bater continência para ladrão. Mas, Bogo, a gente tem uma outra situação, que é o seguinte, aliás, durante o final de semana, muita gente conversando comigo e eu disse o seguinte, se nada acontecer de fato, até a próxima segunda-feira, dia da diplomação antecipada em uma semana, que a diplomação, Lula pediu e Alexandre de Moraes atendeu, estava marcada para segunda-feira 19, anteciparam para segunda-feira 12 de dezembro, uma semana antes. Você também entende que a diplomação é a data limite para qualquer ação de fato que possa devolver a lei e a ordem ao Brasil? Não necessariamente, porque qualquer nulidade, qualquer fraude que seja apontada no processo eleitoral, e aqui eu não estou imputando a responsabilidade a ministro, porque pode ter sido o próprio ministro Supremo, o Edson Fachin disse, pode ser ataque hacker, pode ser intervenção de outro país. Tá? Eu não excluo, apesar de dificilmente acreditar, mas eu não excluo até que a ingenuidade, às vezes, dessas autoridades que estão proibindo a fiscalização integral ao sistema, porque às vezes eles pensam assim, olha, eu não participei, mas pode ter tido ataque hackers. A gente tem aqui um relatório da Agência Nacional de Segurança Americana, certificando ali ataques russos no processo eleitoral americano. Tem um relatório também aqui, demonstrando a intervenção no processo eleitoral da Ucrânia, que o subprocurador de Justiça Militar apontou. Isso é fato, guerra híbrida. E quem tem competência, know-how para fazer esse estudo são as Forças Armadas, os técnicos das Forças Armadas. Então, se for apontado uma fraude, um erro, uma nulidade no processo eleitoral, é mais difícil, né? Porque a partir do momento que tem a diplomação, praticamente ali o presidente eleito está com a caneta, praticamente, né? Não, ou melhor, teoricamente, né? Na prática do Bolsonaro ainda até a transmissão do cargo. Mas sendo apontado ali uma nulidade, ainda dá para reverter. Fica muito mais difícil, tá? Agora, eu só não entendo um ponto, eu não consigo entender, é difícil a gente excluir a má-fé, depois fala é golpista, tá atacando a instituição, não é nada disso. Eu não consigo entender. Abra o código-fonte, meu Deus. Traz. Se eu estou no lugar do Alexandre de Moraes, o que eu faço? Qual que é o problema? Aonde é que está tendo problema? Forças Armadas, Instituto Voto Legal, OAB, Ministério Público, o que vocês querem? É acesso a isso aqui? Tá aqui, pronto, acabou! Pacifica! Não, eles não querem. Não vejo. É isso. E tem chegado mais notícias aí referente a isso. Acho que essa semana vai ser quente. E deve ser decisiva, né? Deve ser uma semana decisiva aí para que o ladrão suba a rampa ou, né, que seja tomada uma providência para que isso não aconteça. Mas é isso aí. Curta esse vídeo, se inscreva. Se puder, compartilhe aí para a gente atingir mais pessoas com essas notícias que estão chegando aí. Logo mais, sempre tiver um assunto mais novo aí que venha acrescentar a esse que a gente está passando, eu vou fazer novo vídeo. É isso.